eu tenho a honra e a alegria. A pastora Sandra estava aqui ministrando e agora no final ela disse que se não fosse a pastora dela, ela não estaria aqui e não teria passado o que ela passou. Ai, meu Deus, vou chorar já. Eu digo mesmo, nesses 16 anos de Igreja da Restauração, quanta coisa já aconteceu nas nossas vidas. E é um privilégio poder ter uma mentora. É um privilégio poder ter uma pastora. E às vezes vocês olham a gente aqui firmes no altar, mas todo mundo tem as suas guerras. Todo mundo tem os seus dias bons e os seus dias maus. E é um presente de Deus. Deus foi muito generoso quando me colocou para ser cuidada por essa mulher, que tem apacentado, tem amado. A apóstola Cláudia, ela é uma mãezona. A gente vai para os discipulados na casa dela, ela fica o tempo todo querendo servir todo mundo, cuidando de todo mundo. O tempo todo a preocupação dela é de mãe, literalmente. E eu me sinto privilegiada por ter a senhora como a minha pastora. Eu gostaria de chamar nesse altar a apóstola Cláudia Abud e dizer o quanto eu sou feliz por ter uma pastora de honra. O quanto eu sou feliz nesses 20 anos de caminhar com a senhora. A senhora me viu jovenzinha de tudo, recém-casada, sem filhos ainda. Viu a Bia sendo gerada, viu o Pedro sendo gerado. E em 2003 foi quando eu conheci essa mulher de Deus. Fevereiro de 2003, eu nunca vou esquecer dessa data. Marcou para sempre a minha história. Ela me ensinou como fazer encontro. Ela ensinou os reencontros. Ela ensinou como cuidar de igreja. Me ensinou a ser resiliente. E uma coisa que eu mais admiro na senhora é a sua sinceridade. A apóstola Cláudia, ela rasga a real o tempo todo. Ela não faz tipo. E isso acalenta o meu coração. Porque a gente não precisa ser super mulher. A gente só precisa ser mulher de verdade e caminhar com Deus. E a senhora é uma inspiração. Obrigada por estar nesse altar. Obrigada por vir aqui. Eu tenho uma aliança com a senhora. Até que a morte nos separe. Que a gente possa viver feliz no céu. Amém? Te amo, minha pastora. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Meu Deus, Thaís, você é demais. Tá bom, obrigada. Ela é maravilhosa. Uma salva de palmas para essa mulher linda, magra, ungida, zelosa. A apóstola Thaís e o apóstolo Reinaldo têm sido um refrigério no nosso ministério também. Eles são... É tão bom você poder... Obrigada, Sheilinha. É tão bom você poder, quando os filhos crescem, eles poderem te ajudar. Quem é mãe aqui, e quando o filho cresce, de repente você se depara que aquele filho está te ensinando, está te dando suporte, né? Eu tenho 2 filhas hoje, que às vezes eu olho, elas estão vindo do mercado, fazendo compra para mim, coisas que eu, né? E eles são assim, eles cresceram. E muitas vezes eu ligo, apóstola, o que você acha? Vamos fazer assim ou assado? Ela, vamos para cá, vamos para lá. Porque filho ensina muito. Então, toda semente que você lançar em direção a cuidar e amar um filho de sangue, ou um filho espiritual, você vai ter uma colheita maravilhosa. E vocês são colheita na nossa vida hoje, maravilhosos. Todos, né? Eu tenho muitas discípulas aqui também, que eu gosto de receber do meu rebanho coisas que vão, né, refrigerar minha alma, que vão me fazer ter forças para caminhar. Então o Fábio até ministrou uma palavra dizendo que nessa ordem que existe, na visão que nós recebemos de Deus para conduzir o nosso rebanho, onde tem o 12 de primeira geração, o apóstolo, o pastor, o 12 de segunda, não existe nenhum tipo de uma característica especial ou melhor dentro dessa acomodação. Somos todos discípulos de Jesus, e essa acomodação é para que Deus possa
puxar o melhor do que a gente tem, sabe assim? Às vezes você está numa liderança porque Deus precisa te projetar, não porque Deus te acha o grande líder, porque Ele quer que você, às vezes nos seus limites, possa ser por Ele projetado para avançar. Então aqui estamos todas como mulheres de Deus, todas as gerações, onde Deus tem o melhor em você, que Ele quer fazer brilhar, tá? Nunca se sinta menor ou achando que porque você não é o apóstolo, você não é o pastor, você está numa posição diferente. Nem almeje posições. Faça o seu melhor para Deus, que Deus vai te usar muito, amém? E eu vim nessa noite muito feliz também, aceitei esse convite, porque eu tenho muita gratidão a Deus por poder caminhar com esse casal. Eles são muito fiéis a nós, a Thaís e o Reinaldo, são extremamente presentes, e a gente tem que ter essa sensibilidade de aceitar os chamamentos, porque a gente está numa época bem corrida. Segunda-feira estamos indo para Israel. Eu nem sei o que eu vou colocar na minha mala. Amanhã eu tenho um dia super corrido. Eu sei que Deus proverá, porque segunda de manhã eu estou indo para o aeroporto. Amanhã é o dia todo de compromisso. Eu ainda falei para a apóstola Thaís, não, vou me organizar, vou chegar lá com tudo pronto no sábado à noite. Não está nada pronto, mas eu estou aqui muito feliz. E com um tema que eu vejo assim, peço realmente a Deus que me use para poder imprimir essa rema, né, que nas nossas vidas como filhas de Deus, essa rema, essa revelação tem que estar muito clara na nossa vida. E eu achei lindo esse tema, voando para novos horizontes. Lindo esse tema, né? Da borboleta, da metamorfose, da transformação. E voando para novos horizontes, descobrindo o propósito e cumprindo o chamado. Que tema maravilhoso. Que fechamento para uma conferência como essa, onde Deus fala. Eu não ouvi as primeiras ministrações, mas já faço aqui dentro da minha mente a ideia do que Deus queria construir no nosso coração, né? Ainda que eu não tenha ouvido tudo, é que aquele começo, né, que não é tão lindo, aquele processo que é doloroso, ele tem um propósito, né? E a gente precisa estar sensível a isso. Essa caminhada muitas vezes não é fácil, como disse a pastora Sandra, mas quando ela é vencida, quando ela é superada, quando a gente não para, Deus realmente pode nos colocar nos lugares que Ele tem para nós. Então eu, olhando essa multidão de mulheres lindas, que se arrumaram, que se prepararam, eu tenho tanta convicção que cada uma de nós, né, eu me incluo todas nós aqui, Deus tem algo muito especial para cada uma de nós. Um propósito muito específico. Não é apenas ter aquela célula ou fazer as coisas que a igreja me propõe. Coisas muito maiores, grandes, que vão não só tocar momentaneamente a tua família ou aquele grupo de pessoas da igreja, vai mudar a eternidade de muitas pessoas. Vai tocar a história, inclusive, do mundo. A gente tem que ter esse pensamento grande. O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Será que eu estou nessa igreja só para arrumar minha casa? Né? Para consertar meu casamento? Para educar bem meus filhos? Sim, isso também. Porque Deus é um Deus de obras completas, mas é muito maior. Deus quer nos projetar para um nível de influência, de mudar o rumo da humanidade. Mas você pode falar, meu Deus, que visionária. E quando eu falo isso, eu também preciso que o Espírito Santo ministre o meu coração. Porque quando a gente levanta de pijama, dentro de casa, com os desafios tão simples, com as nossas lutas diárias, é difícil a gente entender, eu vou mudar o destino da humanidade, menos, apóstola. Se eu conseguir consertar aqui o meu cantinho, eu já estou bem feliz.
Não é isso que Deus pensa. Deus, do seu alto trono, busca corações, busca pessoas que estejam determinadas a fazer a diferença. E a igreja precisa acordar para isso, acordar para esse nível de influência que vai sair das quatro paredes. E não é fácil. Quando eu falo isso, eu também sou confrontada, porque quando o Espírito Santo colocou esse tema na minha mão, e eu já posso ver um pouco a minha trajetória, entender minhas lutas e perceber que isso é verdade, mas é muito distante do nosso limite humano. A gente fala, como eu vou mudar a coisa? Eu vou determinar, né, o meu chamado. Deus me chamou para um propósito tão grande assim, como? E hoje Ele vai mostrar para você que é possível. E vai fazer a diferença quem captar essa informação. Uma rema é uma palavra que toca a nossa existência e muda o rumo da nossa vida. As palavras remas, elas vêm como um raio que nunca mais permitirá que nada fique igual. E, meu Deus, que palavra o Senhor me entregou. Eu digo palavra, né? Palavra da palavra. Não é a palavra que eu escrevi, não, porque eu sou bem complicada para escrever. Não consigo pôr facilmente as minhas ideias no papel. Sou super sanguínea, super rabisco coisas, mas quando Ele me entrega a rema, eu falo, Deus, me ajuda a colocar isso num papel. E é difícil, eu não consigo. Às vezes as pessoas perguntam assim, me dá o seu esboço. Eu penso, não, se eu entregar o esboço, a pessoa vai embora da igreja. Porque os meus esboços são todos, ele começa a me dar os insights, o Espírito Santo falar comigo. E eu sou muito boa de tentar falar falando, escrever é complicado. Então, meu esboço está todo rabiscado aqui. Falei, meu Deus, como é que eu vou passar tanta informação para elas? Mas como a gente tem a palavra, e a palavra ela é completa. Às vezes um versículo fala tudo que você precisa naquele momento, né? E eu vou falar de um livro da Bíblia, gente, são 4 capítulos. Só 4 capítulos. Que expressam a história. Eu vou honrar as 2 mulheres, né? Mas focar principalmente em uma delas. Que o sim dela, a decisão dela e a conversão dela tocou a minha vida, a tua vida e de toda a humanidade. Porque ela pôde, nesse sim, dessa decisão, eu vou ter a ousadia de dizer que ela pôde mudar toda a história da humanidade. Porque a partir daquilo se estabeleceu a linhagem que permitiu que o nosso Messias viesse à Terra. Você já sabe de quem eu estou falando. Quem é? Ruth. Tem problema, gente, ninguém aqui é teórico. Uma suspeitou Eva, a outra falou outra coisa, não tem problema. A gente fala mesmo, eu já passei às vezes, diga aquele versículo, você fala completamente errado e ainda abaixo, porque a discípula vai pensar, você nem conhece a Bíblia. Tem problema. Mas Deus quer falar conosco sobre Ruth hoje. Tem muitas mulheres que, ou melhor, todas as pessoas, né? Todos os homens e mulheres de Deus que Deus colocou aqui com uma história. Todos eles, a Sandra falou de Paulo, falou de Pedro, falou de... a gente citou outras mulheres, falaram, a apóstola Neuci fala, Raabe, tantas pessoas. Então, todos esses homens e mulheres que disseram esse sim, tocaram a eternidade. Tocaram. Nós estamos aqui nessa igreja hoje, por causa de um sim, dessas pessoas há milênios atrás. Olha que loucura. Porque as construções das coisas, por isso que não existem encontros na vida, de pessoas, existem encontros de propósitos. Quando a gente está aqui, porque eu estou aqui hoje, às vezes a gente acha que é uma coincidência. Não, Deus está trabalhando. Porque no que parece para nós uma coincidência, e porque você não tramou algumas coisas. Foi apenas uma coincidência, Ele trabalhando.
E esse livro começa, se você quiser abrir, a técnica nem precisa ficar pondo versículo, porque é um livro curto, eu fiz alguns tracinhos, você vai se perder aí, porque eu também vou começar a falar uns negócios, não vai ter ordem, muita cronologia assim, para você ir versículo 1, 2, 3. Não, mas eu queria falar um pouquinho do contexto, contextualizar um pouco a história de Ruth. Né? Ruth, a Moabita. O povo de Moabe era um povo desprezível, gente. Porque era um povo que se estabeleceu com uma origem de muito pecado, muita transgressão, de incesto. Era um povo que Deus realmente, na sua palavra, ele chega um momento que ele fala, o meu jarro, o vaso de lavar pé, um lugar sujo, um lugar imundo, onde Deus libera palavras muito pesadas contra o povo de Moabe. E Ruth era uma moabita, nascida no meio desse povo pecador, como muitas de nós. A gente às vezes está aqui nesse altar, mas nós viemos de lares completamente cheios de pecado, e nós muitas vezes estávamos envolvidas nisso, muitas vezes não, todos nós estávamos envolvidos no pecado, antes de chegar em Jesus, antes de fazer dar aquele sim para Ele, para ter aquela conversão. E Ruth era isso. Não importa se ela tinha um coração bom, porque depois a gente fica sabendo que tinha, que era uma pessoa íntegra, com traços de fidelidade, mas antes disso, ela era apenas uma moabita, vivendo no meio do pecado, como eu e você, que chegamos em Jesus completamente entregues ao pecado, à maldade, sem saber discernir a mão direita da esquerda. A gente não sabia o que era pecado ou não. A nossa visão do que era certo e errado era completamente errada, porque sem conhecer a palavra a gente não sabe o que é certo e errado. Eu sempre dizia, eu ainda tenho pecado, mas minha mãe não. Minha mãe é muito santa. E aí eu precisei ouvir que a idolatria era um pecado sério. E minha mãe era uma mulher idólatra, não só de santos, como dos filhos. Então, quando a gente chega em Deus, nós estamos completamente indo para uma rota de destruição por não conhecer a verdade absoluta do Senhor, o que é para Ele sim e o que é para Ele não. E Ruth era essa mulher. E onde ela surge nessa história do livro de Ruth, que é um livro de 4 capítulos, de uma trajetória onde essa mulher vive algumas coisas, e que eu posso comparar a essa borboleta, que do casulo chega a um voo alto, cumprindo o seu propósito, o seu chamado. E a Bíblia diz lá em Ruth 1, que Elimeleque e a sua família em Moabe, é o título do capítulo 1. E diz assim, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Antes do livro de Ruth, tem o livro de Juízes. Era um tempo onde não havia um rei estabelecido. Então, o povo era julgado pelos juízes. Então, era um tempo onde as pessoas faziam o que era certo aos seus olhos. E estavam completamente vulneráveis às decisões desses juízes. Então, era um tempo de muito pecado, de cada um fazia o que queria, do que achava que era certo. E nesse tempo, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus filhos. Este homem se chamava Elimeleque. Sabe o que quer dizer Elimeleque? Meu Deus é rei. Porém, Elimeleque, com esse nome tão forte, meu Deus é rei, decide deixar Belém para ir para a terra de Moabe, porque existia fome na terra. E ele era um pai de família. E muitas vezes, nós como responsáveis pela nossa casa, nós tomamos decisões erradas. Nós decidimos coisas muito baseados nas questões da provisão financeira. O que meus filhos vão comer, o que eu vou prover para minha casa, o que vai ser o sustento deles. E nós olhamos muito para a provisão física e esquecemos que a principal provisão que a nossa casa tem que ter é a espiritual. Precisamos nos manter em lugares seguros. E Moabe e Elimeleque fez errado. O nome dele, meu Deus é rei.
Mas nas suas atitudes, ele não dizia isso. Ele estava deixando Belém, indo para uma terra que Deus dizia para que ninguém fosse. Então esse é um primeiro zelo que a gente precisa ter. Muitas vezes, nas nossas aflições, nas nossas decisões, né, nós somos até reconhecidas como a mulher de Deus, o homem que diz que é, mas nós operamos e agimos, às vezes impulsionados por decisões financeiras. Não, eu não posso dar meu dízimo esse mês porque vai faltar a provisão para minha casa, né? Meu Deus é rei, mas eu não posso continuar fazendo determinada coisa porque isso vai abalar. Eu não posso dedicar o meu tempo à obra. E muitas coisas a gente aparentemente mas na realidade não é. E esse homem, que eu não quero criticar, porque quantas vezes a gente tomou decisões erradas, né, com medo, sabendo que a melhor, o que nós devemos priorizar na nossa vida, para a nossa família, não é estabilidade financeira, mas sim uma estabilidade espiritual. Mas Elimeleque sai da sua terra com seus 2 filhos e com sua mulher. E aí a Bíblia já mostra que esse cara, embora dissesse, meu Deus é rei, tinha algo errado na vida dele. Porque a sua mulher se chamava Noemi e os seus filhos se chamavam Melon e Quilion. Melon quer dizer doente, a tradução do hebraico para uma língua que a gente entenda. E Quilion quer dizer cansado. Então, essa pessoa dá o nome para os seus filhos de doente e cansado, é estranho. A Bíblia é muito revelada, gente. As coisas mais profundas estão nos que os nossos olhos não podem ver. Então é muito estranho. Vem doente, vem cansado. Vamos com o papai para a terra que Deus falou para a gente não ir. Mas eu sou Elimeleque. Meu Deus é rei. E aí eles saem. E a Bíblia fala que eles eram, os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, esse homem Elimeleque morre. E deixa Noemi sozinha com seus 2 filhos. Se a gente for ver a distância entre Moabe e Belém, era algo como que 2 dias de travessia. Não era uma coisa muito distante. Mas ele sai, deixa lá suas terras, vai embora por medo da fome, mas já na trajetória errada, já perde, já morre. Deixa a sua esposa com seus 2 filhos. E aí ela fica neste lugar. Ela podia ter voltado, mas ela fica lá na terra de Moabe, se relacionando com aquele povo pecador, meio sem destino, porque um sacerdote que faz uma rota errada expõe toda a sua casa, toda a sua família, essa mulher também. E aí eles ficam ali quase 10 anos. Mas esses homens então se casam com mulheres moabitas, os 2 filhos. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ali eles ficam, a Noemi com seus 2 filhos, suas 2 noras, por quase 10 anos, diz a palavra. E daí ficaram ali quase 10 anos, depois morreram também. Malom e Quilion, cansado e doente, morrem. E ela fica sozinha com as 2 noras, Noemi e Ruth. E a palavra fala que Noemi e Ruth, então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então, o que ela faz, Noemi, depois que seus filhos morrem? Fala, gente, vamos voltar para a nossa terra. Vamos voltar
voltar para Belém, porque ouvi dizer que o Senhor havia se lembrado do seu povo. Não, Deus nunca havia se esquecido do seu povo. Ela agora então lembrou que Deus nunca se esquece e falou: vamos voltar para a nossa terra. A gente tem um Deus lá, que Ele vai dar alimento para o nosso povo. E aí ela sai do lugar, eu estou lendo a Bíblia, tá? Ela sai, eu estou transliterando, mas eu estou lendo a palavra. Então ela sai do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse para as noras: vão agora e voltem cada uma para sua casa, para a casa da sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo nas duas. Deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós não iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que eu casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo elas choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: olá, Ruth, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Exatamente em Ruth 1, versículo 16, nós temos a conversão dessa mulher. Ela diz: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Então ela, como uma moabita, poderia ficar na sua terra. Não, ela decide fazer a rota em direção a Belém. E Belém quer dizer a casa do pão. E nós sabemos quem é o pão da vida. Então todas nós, um dia que estamos aqui, decidimos fazer esse caminho da terra de Moabe para a casa do pão. E Ruth foi bem clara: onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Muitas vezes a gente foca em Ruth com uma fidelidade a essa mulher, porque realmente tem a relação, a fidelidade de Ruth a Deus passava por pessoas. Quando a pastora Sandra fala assim: eu procurei as pessoas certas, eu corri para os meus líderes, é claro que ela está fazendo uma referência a nós, mas na verdade o que isso está explícito para mim, principalmente quando eu leio a Bíblia e essa palavra, é que ela está fortemente convertida ao Senhor. Quando Ruth diz: eu morro e vou com você, ou a Thaís acabou de falar para mim, que até que eu morra, nós vamos continuar juntas. Na verdade ela não está pensando na Cláudia, ela na Cláudia vê uma aliança com o Senhor. E isso representa o fiel aos seus líderes cristãos. Isso representa, essa pessoa é fiel a Deus. Quem não é fiel a pessoas, não é fiel a Deus. Isso a gente precisa rever. Porque muitas vezes aqui nesses poucos versículos desse capítulo, nós vimos um homem que tinha um nome de o meu Deus é rei, mas atitudes erradas de diferentes. E a gente vê uma outra mulher se referindo a uma pessoa, mas na verdade ela estava dizendo assim: o seu Deus agora é o meu Deus, e eu não vou sair dessa posição. Então é linda a fidelidade de Ruth à sua sogra.
mas é mais forte a fidelidade. Isso é o que a gente tem que guardar, né? Às vezes a gente está muito preocupado em ser fiel a pessoas. Isso é muito importante. Eu tenho meu líder, apóstolo René, que é uma bênção. Quantas coisas maravilhosas Deus já fez através da vida dele para a nossa vida. E eu honro muito, nós honramos muito a ele, mas a gente tem que ficar muito atento para sempre saber que nós honramos a vida do nosso líder, porque ele representa Deus para nós. A gente sai dessa dimensão de responder expectativas humanas, ou ficar ali, oi, me vê aqui, meu líder, olha eu aqui, estou fazendo tanta coisa boa, você não vai me reconhecer, você não vai me dar uma medalha, você não vai me pôr na equipe principal, você não vai me dar, não, você tem que fazer assim, olha aqui, meu Deus, isso tudo que eu estou fazendo é para a tua honra e para a tua glória. Eu não quero mais nada, porque o Senhor já me deu tudo. O que eu faço aqui nessa vida é gratidão, é gratidão, é gratidão. E o Senhor, inclusive, me colocou no meio de pessoas que eu posso servir, que eu posso honrar. Gente, é mudar o óculos. É trocar lente e começar a viver a bênção. É isso que a gente tem que fazer. E aí, é tanta coisa, meu Deus, deixa eu organizar aqui os pensamentos. Então que fique essa primeira rema, um ato, uma decisão, um ato de arrependimento, uma decisão que a gente toma na vida, muda o destino da humanidade. Você conseguiu entender como é que nós, antigas moabitas, podemos então entrar no curso do plano de Deus para através de um chamado para um propósito muito maior do que você está pensando ou sonhando. E olha, Naomi foi muito convincente, ela deu todas as razões para que Ruth desistisse. Vocês estão esperando o quê? Olha a lógica, olha a cabeça inteligente dessa sogra. Mesmo que eu engravide, gente, vocês vão esperar as crianças crescerem, os meninos? Aí vocês vão, às vezes a gente quer convencer, né? A gente quer usar argumentos humanos muito lógicos, muito perfeitos, não dá para errar naquela lógica. E a gente está atrapalhando a Deus. Às vezes com os nossos filhos, que a gente ama tanto, não filha, não filho, não. Os discípulos, a gente poupando, não faz isso, porque olha, presta atenção, não deixa aquela pessoa fazer a loucura dela por Jesus. Deixa aquela pessoa ter lá os seus próprios limites, que muitas vezes passam os seus. Porque nisso, quando ela olha, mas o que essa Ruth pode querer me acompanhar? Não pense que o outro pensa como você. Nós como líderes podemos impedir que pessoas fluam num chamado e num propósito de voar muito alto. Porque às vezes a gente quer fechar essa pessoa na nossa cabeça. Hoje eu vinha no carro falando para as minhas discípulas, apóstola, foi uma bênção, um evento que a gente fez lá na igreja, deu super certo, né? Deu. E aí, vai ser mensal? O Espírito Santo falou comigo, eu creio que é Ele, né? Pedi até para elas orarem, que nós devemos fazer isso semanal. Mas aí, a cabeça da Cláudia, Naomi, mas coitadas, toda semana na igreja, toda semana preparando um evento. Aí o Espírito Santo falava, mas você lembra quando você foi salva? E muitas pessoas foram salvas. Era toda semana aquela reuniãozinha lá no começo da igreja, onde vocês não tinham tanta influência ou tanta base teológica, mas era toda semana aquele grupo de jovens se reunindo para convidar pessoas, sem muita estrutura, e muitas pessoas chegaram. A base da El Shaddai foi construída numa fé ousada. Então será que eu vou ser a líder tampa, que vou dizer, coitadas, toda semana, às vezes pessoas estão desesperadas, para que tenha toda semana um lugar onde elas possam beber. E às vezes a gente ouve conselhos de pessoas, eu estou usando a minha figura já para não condenar ninguém, mas às vezes discípulos, não vai dar certo. Toda semana? Não dá, possível. É o trânsito, olha o cansaço, olha o que é isso, olha a distância.
e nós limitamos o agir de Deus. As grandes coisas que Deus quer fazer às vezes com aquela pessoa aqui. Precisa de toda semana daquela água. Estou dando um exemplo meu, porque eu fui muito confrontada por Deus nessa hora. Porque a gente tem aquela métrica, aquela lógica. Então ela fala, filhas, voltem, vocês não precisam ir, sejam felizes lá. A gente fica poupando. Mas tinha uma Ruth que falou, não, eu vou. E decidiu ir. E o capítulo 2 diz que quando Ruth, então, Orfa não vai, todo mundo conhece a história. Orfa se despede, volta para o seu povo de Moabe, e Ruth segue Naomi. E aí a Bíblia fala, no capítulo 2, que Ruth vai apanhar espigas. Ou seja, no primeiro momento, que Ruth está ali com a mesma dor, a mesma intensidade, numa carência, sem o marido, com uma sogra que ela deveria conduzir. Pense esse momento, não tem mais negra essa história. Já perdi o marido, perdi tudo. Agora eu estou com essa sogra que no final do capítulo 1 fala, ela fala algo como que ela estava abatida, que ela estava entristecida, enfim, alguma coisa assim. Ela literalmente ela estava com uma sogra triste, sabe assim, amargurada. Ela fala assim, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Ela está atribuindo a Deus, que quando ela saiu de Belém, ela era plena. Não, seu marido tomou uma decisão errada, baseada em coisas financeiras, em medos humanos. Aí ela fala, e agora estou voltando para cá vazia. Sim, porque o descaminho sempre faz a gente ficar vazio. E a gente volta para a presença de Deus, às vezes 10 anos perdidos, 5 anos perdidos, porque tomou uma decisão errada. E vazio, mas não tem problema, porque aqui é um livro de restauração que mostra que o retorno sempre vai contar com a graça e a provisão divina. Gente, o livro de Ruth não tem nenhum milagre sobrenatural. Ninguém ressuscita, ninguém é curado de uma doença, nenhum coxo manco passa a andar, nenhum cego passa a ver, nenhum mar se abre. Mas é um livro que mostra a providência divina para aqueles que dizem, sim, nunca deixarei de te servir. Às vezes a gente espera milagres, coisas, não. A providência divina representa, Deus está trabalhando mesmo quando nós não estamos vendo. E o livro de Ruth mostra isso, pessoas comuns, vendo ali sua vida, suas amarguras, suas dores, mas a providência divina, olhando os corações, vendo as intenções, unindo histórias para que os projetos deles se cumpram, consertando, pondo ordem naqueles estragos que as pessoas vão fazendo, poupando os corações dispostos a se renderem eternamente a Ele. Porque que culpa você tem? Tem gente que vive uma vida cristã assim, como que eu vou ser uma pessoa que vou poder fazer algo, pregar? Eu venho de uma família horrível, meu pai, minha história, eu passei por isso, eu fiz aquilo, eu fui vivendo nessa mentira diabólica de que você está condenada. Não. Deus é provedor. E Deus muda histórias se você tiver um coração rendido. Não existe isso, isso é mentira. Pessoas, é lógico que, falam assim, é lógico que aquela pessoa tem uma vida tão boa. Não teve o pai que eu tive, não teve a história que eu tive, não sofreu as coisas que eu sofri, glória a Deus. Porque a hora que você disser sim para o Senhor, a providência divina vai ser na medida do que você rejeitou, renunciou e viveu e venceu. Por isso, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Ele vem com a sua graça. Não interessa se sua vida foi horrível, se você passou por coisas horríveis. Apenas diga, sim, Senhor, eis-me aqui. E aí o que acontece? Ela sai, depois que elas entram em Belém, Noemi tinha um parente. Olha como é que a Bíblia introduz, que no capítulo 2:1, versículo: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz.
Ruth, a moabita, disse a Noemi. Olha só como está. Ruth, a moabita, né? Aquela pessoa desprezível lá que veio de uma terra desprezível. Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Elas não sabiam, elas não fizeram uma trama para ir atrás do parente resgatador. Porque quando o pai morria na família, tinha uma regra, né, uma lei, que o parente resgatador seria aquele que ajudaria ele representava a justiça e a misericórdia com o membro da família que se encontrava em necessidade. Então Noemi se encontrava em muita necessidade. E ela lembrou, eu tenho um parente resgatador. Né? Na verdade aqui não. Aqui ela não lembra nada, ela nem fala isso para Ruth. Só a Bíblia fala que ela tinha um parente resgatador. Aí, Ruth diz para ela, Noemi, eu posso ir trabalhar, né? No campo, né? Quer dizer, não era uma moça que estava acomodada ou lá sofrendo. Nossa, aqui, hein? Minha sogra, que desânimo, que vida. Ela falou, posso trabalhar? Posso ir em direção a algo? Sabe aquela pessoa que quer fazer algo, ela não está conformada com aquele estado da vida dela. Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Eu vou sair aí pelo campo e falar assim, o senhor quer que eu te ajude? Né? Ela não tinha nada sólido, ela só tinha uma vontade de não ficar naquela situação. E aí, Noemi fala, vai minha filha. Aí ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Olha os encontros de Deus, né? Elas não tramaram, olha, eu tenho um parente resgatador, que tal se você... Não, a Bíblia fala que tinha, mas se você for ler o capítulo 2, ninguém está tramando nada. Casualmente ela fala, posso ir para um lugar que alguém me receba para mexer na agricultura lá? Aí casualmente, onde ela foi cair, gente? Na terra do parente resgatador. Aí o que acontece? Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros. Aí chega esse parente resgatador. Olá, tudo bem? Chega lá na plantação dele. Fala para os seus funcionários que o Senhor esteja com vocês. Quer dizer, o Boaz já era um homem de Deus, né? Aí a Bíblia fala, eles responderam, que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz foi até Ruth e disse a ela, escute minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos meus servos para que não toquem em você. Providência divina. Cuidado de Deus. Né? De repente aquela moça lá, sem nada, apenas uma moabita. Olha, eu já dei ordem aos meus servos que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas, beba água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Muitas vezes a gente pensa assim, não pode, é coincidência, porque Deus estaria se importando comigo? Eu sou apenas uma pecadora, eu sou apenas uma nada nem ninguém. Às vezes a gente pensa isso da gente, e Deus está ali, com sua providência, nos mínimos detalhes, fazendo coisas que a gente nem imagina, principalmente no primeiro amor, hein? Logo depois da conversão, você fala, não é possível. Deus está ali, te dando presentes para que você entenda
que o seu sim, o seu posicionamento, a sua decisão de não parar, de permanecer, vai mudar a história de muitas pessoas. Hoje a pastora Sandra, quando ela fala que foi ali, depois dessa dor que ela viveu, desse vale, ela é diferente sim. Tem uma unção sobre a vida dela hoje, que eu falo assim, você está podendo, hein? Você fala, você prega, de repente as pessoas te procuram, querem estar perto de você, querem ir para a tua célula, falam que nunca conheceram uma pessoa tão profunda. Por que você acha? Que ela mudou a coloração do cabelo, ou ficou mais bonita, ou fala melhor? Não, é resultado do poder de Deus sobre as pessoas que dizem sim, porque o poder de Deus que opera nela hoje vai mudar e já está mudando o destino de pessoas. E assim conosco, todas as pessoas que disserem sim, Deus vai operar. E aí Ruth se inclinou, tal. Ele estava lá fazendo 1001 coisas favoráveis para ela. Eu sou só uma estrangeira, Boaz respondeu. Eu sei, já me contaram tudo que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai e mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você nem conhecia. O Senhor lhe pague, ele falou, pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgios. Quer dizer, a Bíblia mostra, né, que tem uma linguagem dizendo, você veio buscar refúgio no Senhor, você disse sim para Ele, você assumiu sua conversão, você tomou essa decisão, então esse Deus vai te recompensar. É isso que Deus está falando para nós. Toda decisão, que conversão é essa? Várias, você pode pensar aí, muitas coisas você pode hoje decidir fazer. Ah, mas eu já sou convertida. Não, mas você está nesse congresso hoje, aqui. Você podia estar em outro lugar. Você podia estar... Você chegou aqui nem querendo estar aqui. Mas se você veio, é porque Deus quer que você faça um novo caminho. Qual caminho pode ser esse? Não sei. Terminar um relacionamento ilícito. Tomar uma decisão de ser fiel ao seu marido. Nas áreas, todas as áreas da sua vida. Confessar uma dependência química, um erro, um vício. Conversão é sempre, gente. Fazer o caminho da terra de Moabe para Belém é todo dia. Porque aquele homem tinha um nome de que ele considerava Deus rei. E estava tomando muitos caminhos errados. Então muitos de nós estamos em caminhos errados. E a gente pode hoje tomar uma decisão de deixar alguma coisa. Aquele relacionamento que tua mãe fala, filha... Como você se relaciona com um homem que não é cristão? Como que você permite que isso aconteça na sua vida, filha? Quando você casar com esse homem, quando seus filhos ficarem doentes, o que esse homem vai fazer? Fazer uma mandinga, levar teu filho para uma benzedeira? Ele nem vai poder orar com você, porque ele não acredita no Deus que a gente crê. E às vezes a gente lá teima, não mãe, eu vou converter ele, eu vou salvar ele. Não, você não vai salvar nada. Talvez você salve ele se você disser, não me relaciono mais com você. Você não serve o meu Deus. E eu não aceito um homem que não sirva meu Deus. Talvez você faça alguma coisa por ele essa hora e ele decida vir para a igreja e se converter porque ele te ama. Não tem esse papo. O meu amor vai converter. Não, senhora. As decisões radicais... Às vezes a gente até fala, mas coitado do moço, talvez a minha filha seja um instrumento, tipo a Naomi falando para a Ruth, minha filha tal. Não, mãe, é verdade, você falou, eu vou terminar isso hoje. E a gente tem que tomar, às vezes, atitudes radicais. Fica essa dica para nós. Às vezes quebrar o cartão de crédito, porque a gente está sem dinheiro, endividada, porque gasta mais do que ganha. Bobagem, né? Mas essas atitudes são importantes para que a gente possa realmente dizer que a gente está vivendo uma conversão genuína. Aí o que acontece? Ok, ela agradece a Boaz, obrigada. Aí Boaz disse, venha para cá, coma do pão, molhe com vinho. Aí ele falou lá um monte de vantagens para Ruth. E falou assim, olha, desde que ela apanhe espigas
espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem as espigas dos feixes, deixem cair para que elas apanhem, ainda dando folga para... Vai jogando espiga, ela acha que ela tá fácil para Ruth. Era todo um ambiente favorável para ela, né? Aí assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo. Olha que coisa, os servos iam jogando e ela ia apanhando. Olha que Deus de detalhes, né? Depois ela debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. E aí Noemi perguntou: peraí, onde que você foi colher hoje? Onde que você trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem com os vivos, nem com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e é um dos nossos resgatadores. Olha que loucura. Ruth foi cair bem na terra do parente resgatador. Naomi falou: meu Deus, você foi cair na terra de Boaz. Meu Deus, que ele seja abençoado. Esse homem é nosso parente, um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: e também ele me diz que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele no outro campo, porque lá em outros campos poderiam maltratar você. Fica com ele. E aí a Bíblia diz, no final do capítulo 2, que Ruth continuou morando com a sua sogra. Aí no capítulo 3, a sogra fala: filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteja. Aí Naomi faz o plano: olha, vai lá, eu tenho que te arranjar um lugar bom para você viver. Vai lá e faz aquela estratégia, se arruma, depois você se deita aos pés dele, descobre o pé dele e tal. Tem toda uma estratégia, descobrir o pé, porque eu sempre fiquei curiosa, que negócio é esse? Ela foi lá e descobriu o pé e deitou com ele. Coisa estranha, né? Só se fosse o pé dela, mas descobriu dele. Aí descobriu o pé, quer dizer, era um sinal de submissão e demonstrava que ela desejava que ele fosse seu protetor e marido. Aí Ruth faz tudo, aí tem lá uma festa. A palavra diz que ele bebeu, Boaz terminou de comer, já estava de coração alegre, devia estar meio... um vinho bom, bebendo ali. E aí Ruth chegou de mansinho, olha a tradução da minha Bíblia, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite ele se assustou, sentou-se e viu que tinha uma mulher deitada a seus pés. E Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre essa sua serva, porque o Senhor é um resgatador. E Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Aí ele ainda elogia: puxa, você está se interessando por mim, podia ser muito mais jovem, você podia ter ido procurar um homem mais jovem. Aí ele fala: não tenha medo, tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é virtuosa. E é verdade, eu sou um resgatador de Naomi, mas ainda há um outro antes. Tinha na linhagem de resgatador, ele não podia ser o resgatador porque tinha um antes. Ele podia ter dito: vamos dormir junto aqui, vamos, ainda mais alto. Não, Boaz fala: não, existe um outro resgatador, mas eu vou até ele. Se ele não quiser resgatar, eu assumo você e a sua sogra e as terras. Aí Boaz vai para esse que a Bíblia fala fulano, nem nome ele tem. Porque quando Deus quer nos levar para voos altos e cumprir na nossa vida o propósito, tem pessoas que são só saltos. Porque provavelmente esse fulano, que depois fala: tá, é para eu ser o resgatador? Tá bom, eu topo. Aí Boaz fala assim: só que você, ao resgatar essas terras, você tem que levar de pacote Ruth, cuidar dela, né? Aí ele fala: não,
cuidar de Ruth não dá, porque isso pode interferir na minha herança, cuidar dela como esposa. Eu não quero nem a Ruth, nem essa terra. Aí Boaz diz, glória a Deus, sobrou para mim. E às vezes a gente tem um plano na vida, mas Deus tem planos muito melhores que os nossos, né? A gente faz muitos planos, mas Deus tem outros. E alguns fulanos, se você vai ler lá na sua versão, não sei como está na tua, para mim, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, versículo 1, o fulano chegue até aqui e sente-se, ó fulano, chegue até aqui e sente-se, não tem nome, o cara. E ele rejeitou. Mas Boaz quis, chega e fala, eu vou ser o seu parente resgatador, resgata Ruth. Eu vou ter que resumir, porque meu tempo está chegando ao fim, mas eu já estou no capítulo 4, olha, 4 capítulos. Rapidinho, né? No primeiro aquela dor, no segundo a mulher ativa que vai e faz e não se deixa abater de forma nenhuma. No terceiro, né, começa a rendição, mais confiança, tomando atitudes mais intencionais. E no capítulo 4, a mulher redimida, a mulher presenteada, a mulher que se torna, a Bíblia fala, da família. Olha que lindo, de uma estrangeira, né, que não tinha uma boa fama. Ali em 4:13 diz assim, assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Agora então a moabita já era a estrangeira, já era a esposa. Deus nos coloca na família da fé, Deus nos coloca num propósito no corpo, com identidade nova, com papel novo. Não somos mais estrangeiras, errantes, sem saber para onde vamos. Por isso a família da fé, por isso o vínculo a uma casa, por isso você entendeu o que Deus está fazendo. E aí, a palavra diz assim, e o Senhor concebeu que ela concebesse. Olha que loucura, Deus concebe que ela conceba. Em algumas versões, esse Deus, na versão hebraica, é um Deus doador, é um Deus abençoador. Deus abençoa, Deus presenteia Ruth. Tem várias versões, essa palavra dá várias pregações aqui, vários cultos, né? Ele fala que é um Deus, algumas versões falam, Deus a abençoou com a possibilidade de ter um filho de Boaz. Deus permitiu, né? Então mostra as características de Deus, dadivoso, abençoador, hábil para fazer tudo o que nós precisamos para que a gente chegue no propósito dele. Providência divina. Efésios 3:20 fala que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em nós para que a gente possa viver coisas que a gente nem pediu ou sonhou. Você só queria a cura do teu pai, como no meu caso. Eu só queria me livrar de um relacionamento abusivo. Eu só queria paz na minha casa, era só isso que eu queria. Mas eu decidi ficar em Jesus. Eu comprei briga com a minha casa. Eu comecei a tomar atitudes radicais. Sem saber, eu olho para trás, por quê? Não sei. Mas hoje eu sei. Porque Deus começou a agir com a sua providência. E eu fui dando passos em direção a isso. Porque Deus nos chama. E Deus vai cumprir um propósito, mas tem que passar por alguém que decide não sair dali. Eu tive grandes oportunidades para sair. Grandes decepções com pessoas que foram líderes na nossa história. Mas nós ficamos. Nós nunca deixamos os líderes, ainda que errados. Deus os tirou. Porque às vezes a gente quer ser juiz. E a palavra diz assim, para encerrar, bendito seja o Senhor,
As mulheres disseram a Naomi, mulheres da região, disseram à sogra de Ruth: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Ou seja, o filho que Ruth estava esperando. E a palavra fala muito dos descendentes. Então o filho de Ruth, chamado Obed, veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Essa genealogia fala. E aí, se você olhar toda a genealogia de Ruth, você vai ver que esse casamento, Obed, deu origem a Jesus na linhagem, né? Uma linhagem longa, não dá para a gente expor aqui. Mas as mulheres falam assim, que o nome desse resgatador, que está no seu ventre, né? Numa proporção, chegando a Cristo, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você, ela é melhor que 7 filhos. Gente, Deus nunca fica devendo nada para nós. Uma pessoa, olha a comparação, é melhor que 7 filhos. Às vezes você perdeu coisas. E você fala, eu perdi, Não, Deus vai, mas Ele vai retribuir de uma forma que você não imagina. Ela perdeu 2 filhos e aparece na vida dela uma nora que vale mais que 7. É assim que Deus trabalha. Então, agora para encerrar mesmo, que eu tenho 2 minutos. A gente sabe que a história, então, é essa, né? Que um sim permitiu que o nosso Messias viesse. Você já consegue reconhecer na sua vida alguma decisão tua bem radical, bem contra tudo que parece natural? Porque como é que uma jovem ia acompanhar uma sogra viúva, amargurada, ir para uma terra que não era dela? Tudo parecia contrário, mas porque ela decidiu servir a Deus. Às vezes na sua casa você é a maluquinha que é crente. No meio da sua família, você é a crente bitolada e fanática. E alguns, por causa desse rótulo, deixam a igreja. Porque nas primeiras provas, o mundo aponta, cadê o seu Deus? Aí você vai responder, calma, eu estou no casulo, mas espera. Porque daqui a pouco, e eu vou voar alto. E todos vocês vão ver. Mas percebe que quando as mulheres falam, elas não falam assim, olha, esse parente, essa criança que será o resgatador, vai fazer a sua vida ser maravilhosa. Você vai ser rica, você vai ser... Não, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele haverá renovação de vida e consolo. A Bíblia mostra que o nosso sim, o nosso presente, não muda só a nossa vida, muda a vida de pessoas. A gente vai tirar o olho do nosso umbigo. Sabe por quê? Porque quando uma borboleta que estava bem feia, bem encranhada, bem... né, você até olha lá um casulo e fala, tira esse troço feio daí. Né? Feio o casulo. Mas quando a borboleta vem linda, voando, gente, fala sério, muda o dia. Eu sinceramente, esse tema é lindo, porque eu sou apaixonada quando eu vejo borboleta assim numa flor. Eu quero pegar o telefone, eu quero filmar, porque então o seu desabrochar, a sua metamorfose vai colorir e fazer a vida de muitas pessoas muito mais linda e muito mais feliz. Amém? A palavra de hoje é essa. Eu tenho 39 segundos. Obrigada, Jesus, porque eu creio que ela tocou o seu coração. E você vai sair daqui com uma mente completamente mudada. Deus está provendo, Deus está agindo. Ainda que você não esteja vendo, não precisa ser visível o milagre. Ele não para de agir. Ele continua trabalhando. Se o louvor quiser subir,
e fazer um louvor de 1 minuto, porque eu quero ser fiel ao meu tempo. Pode escolher um repertório aí que mostre a fidelidade do Senhor. E que nesse momento você possa, mais uma vez, sentada, lendo a Bíblia. Se quiser conferir o livro de Ruth em casa, dá uma olhada, é muito incrível. Uma simples pecadora como eu e você, tomou uma decisão, como eu e você, que mudou o rumo da humanidade. Não importa de onde você veio, não importa como você se veja, se o seu sim for genuíno e a decisão de continuar ao lado do Senhor, aguarde que Ele vai fazer grandes coisas. Já está fazendo. Quem tem essa postura sabe que Deus já está fazendo. Então, feche seus olhinhos um pouquinho. Eu vou orar por vocês. E o louvor pode ministrar. Senhor Jesus, obrigada. Tu és o nosso resgatador. Tu és o nosso Senhor. Obrigada, Deus, porque neste final de semana, neste sábado, esse final de Shabat, nós estamos ouvindo, através do Teu Santo Espírito, que o Senhor é um Deus de provisão, de providência, um Deus que nos concebe a condição de dar voos mais altos, de alcançar os planos mais impensáveis na nossa mente. Obrigada, Deus, porque o Senhor está lançando essas mulheres para um novo voo, um voo alto, que vai levá-las ao propósito correto, Pai. Que essa conferência, essa minha visão de mulheres cor-de-rosa, sejam na verdade uma grande sementeira de grandes propósitos. Grandes coisas o Senhor vai fazer através desse momento, Deus, nas nossas vidas. Obrigada pela vida da apóstola Thaís, pela apóstola Neuci, da pastora Sandra. Obrigada, Deus, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que nós temos na vida do Fábio, pelo sim, pelo nosso sim. Não permita, Pai, que a gente deixe de dizer sim todas as vezes, mesmo diante da tristeza, da perda, das dificuldades. O Senhor continua sendo o Deus provedor, o Deus que faz. Senhor, concede, abençoa essas mulheres agora, Deus, que venha um toque sobrenatural, assim como Ruth encontrou Boaz, assim como ela engravidou, que essas mulheres estejam agora embaixo das aparentes coincidências, mas que aconteça, Deus, na vida delas o sobrenatural, o natural que se estabelece em sobrenatural é a expressão da sua providência. Então que essa vida comum que nós temos manifeste o seu sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode, para elas louvarem agora, pode fazer esse mesmo louvor. Não me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Levante as suas mãos. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as promessas de novo eu creio em
a sua voz. Se eu estou Guardado. Ele não pede uma batalha por você. Seu nome é Jeová Jireh, irás promete novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás promete novo. Eu creio em ti. Aleluia. Meu Deus, que tempo precioso nós vivemos neste lugar. Eu posso dizer que Deus realmente te transformou para transformar. Somos humanas, cheio de situações adversas, que passamos por muitos processos que muitas vezes nos levam para esse casulo. Mas acredite que Deus está sempre pronto para te fazer voar muito alto. E aquilo que Ele preparou para você vai muito além do que os seus olhos viram, do que os seus ouvidos ouviram, ou do que já chegou ao seu coração. Deus tem um tempo precioso na vida de cada uma. Amém? Minha apóstola maravilhosa, não tenho palavras para te agradecer por estar neste altar. Obrigada por encerrar esse congresso com tanta maestria. Fica aqui que a senhora vai abençoar a igreja. Não vai embora não, fica aqui. Fica aqui. Quando a pastora está, quem é que vai abençoar a igreja? Eu? Não, minha pastora, gente. Com certeza. Eu quero, só antes de encerrar, tem muitos sorteios. Agora vocês têm muita coisa para ganhar ainda. Mas antes de ganhar os sorteios, eu só quero agradecer algumas pessoas importantes que passaram por aqui. Eu tenho certeza que eu preciso fazer esse agradecimento. Pode sentar, queridas, é rapidinho. Deixa eu só achar aqui minha listinha. Pera aí, para mim não esquecer de ninguém. Eu vou achar, cadê? Tá aqui. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a todas vocês que aqui estão. Muito obrigada pela presença de cada uma que decidiu passar esse tempo aqui, que foi maravilhoso. Quero agradecer minha apóstola maravilhosa, como sempre, arrasando. Pastora Sandra, te amo do fundo do meu coração. Vocês são preciosos demais. Como eu amo essa família. Olha, nós tivemos aquele congresso no Ibirapuera, e a minha sensação quando eu voltei de lá foi de muita, mas muita gratidão. E eu voltei no carro comentando isso com o Reinaldo e dizendo para ele: como é maravilhoso a gente poder pertencer a uma família da fé. Eu vi lá o Pedro beijando as filhas do pastor Murilo, as filhas da apóstola Cláudia, um beijando os outros. E eu pensei, gente, eu vi essas crianças desde pequenininho, alguns nascerem. Como a senhora acompanhou a Bia nascer. E olha que coisa linda você ver esses filhos hoje no altar, os filhos da pastora Fátima, todos no altar. E eu falei, como é um privilégio caminhar em igreja. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. E como família nós vivemos juntos. Isso é uma delícia. Não tem coisa melhor do que ver os nossos filhos crescerem no altar. E tenha certeza que os seus filhos crescerão no altar. Porque quando o pai e a mãe é posicionado em Deus, os filhos também serão. Amém? E a nossa descendência será protegida de todo o mal. Amém? Quero agradecer também aqui Inês, maravilhosa, que nos ajudou em tudo. Cadê Inês? Cadê Inês? Obrigada. Os bastidores do congresso foram fortíssimos. Pastor Rodrigo não está aqui, mas pastor Alu, meu agradecimento, pastor Rodrigo, por tudo. Quero agradecer a Thaís, a Sampa Cenografia. Cadê Tatá? Tatá, Sampa Cenografia, sempre nos ajudando com os cenários, com as coisas, de uma forma excelente. A nossa gratidão. Quero agradecer o Wesley, que fez a montagem. Na verdade, ele concedeu essa árvore pra gente, linda aqui. Também a dona Sônia, a Lina e a pastora Rafaela, que
que articularam aí essa árvore. Olha, ele faz festas, viu, gente? Decoração de tudo quanto é tipo de festas. Agradecer Samara e Rutinha por todos os bastidores lá nos ajudando. Também a Elis, que preparou a mesa com muito carinho. A Elisângela, mesa com excelência, fez toda a roupa de mesa para que a gente tivesse lá esse tempo lá dentro. E também a nossa querida Jane de olha que mesa, que é a mentora. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. A Jane dá curso de mesa posta. Fique em pé, Jane, por favor. Essa mulher também é incrível, hein? Olha que mesa para quem não segue. E ela dá curso de mesa posta. E a Elis, discípula dela, também já realizando as mesas com excelência. Tá vendo como Deus faz tudo perfeito? Glória a Deus por tudo isso, amém? Quero agradecer as minhas 12. Obrigada por vocês estarem aqui. Tanto as minhas 12 locais, quanto as pastoras de aliança, que também tem diversas aqui. Muito obrigada por estarem presentes. Agradecer a equipe de louvor, dança, som, mídia, projeção, fotos, muitos homens aqui também nos ajudando. Nossa gratidão por vocês estarem aqui de rosa hoje nos ajudando, amém? Nesse dia rosa, eles não estão de rosa, mas estão ajudando a gente aqui nesse dia. Pessoal do estacionamento, limpeza, Dona Sônia, Dona Nega, maravilhosa, amo vocês do fundo do meu coração, obrigada por tudo. Uma salva de palmas a Jesus pela vida dela. Enfim, livraria, cantina, todo mundo que nos ajudou, projeção, nossa gratidão, queridos. Nada disso seria possível se vocês não estivessem aqui nesse corpo unido, né? As mulheres que passaram por aqui foram incríveis. Pessoal também das fotos, obrigada, meus amores. Ah, você vai tirar essa foto final? Beleza, vamos tirar. Aí nós vamos orar por vocês e depois a pastora Sheila vai subir aqui e vai continuar com os sorteios. Que aí aquelas que querem sair, podem sair. Mas olha, se eu fosse você, eu não ia não, porque tem tanta coisa linda para ser sorteada ainda. Vale a pena esperar um pouquinho, amém? Vamos tirar então uma foto final? Vamos ficar em pé, mulherada, que fica mais bonita na foto? Apóstola, vem cá na frente comigo, meu amor. Vamos descer aqui. Pronto. Levanta a mão ou baixa a mão? O que é melhor para vocês aí? Vamos aqui mais no meio, que a gente também não cobre elas. Pronto. Mão levantada? Vamos lá, mulherada, uma foto bem linda. Levanta a mão lá em cima, gente. Olha lá, Bia. Agora de mãozinha abaixada. Mais uma, mais uma, mais uma. Sorria. Aê! Essa vai para o Facebook, Instagram e todas as mídias. Amém? Meus amores, eu amei estar nesse congresso com vocês. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. E agora vamos receber a bênção apostólica da nossa querida pastora. Amém? Obrigada, apóstola. Que o Senhor abençoe e guarde vocês. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês. Que o Senhor as guarde, as proteja. E que principalmente o Senhor dê a vocês a paz. Essa bênção é tão providente, tão linda. Porque nós saímos daqui em paz, Senhor. Nós saímos daqui na certeza de que o Senhor está cuidando de nós, guardando a nossa casa, a nossa família, mudando a nossa vida e nos levando a voos altos, grandes, maravilhosos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Voos altos, em nome de Jesus.